Os tempos eram da Guerra Fria. O medo imperava dos dois lados. O voo da Korean Airlines 007 entrou por engano no espaço aéreo soviético. Foi uma catástrofe. E sobre esse episódio nós conversaremos hoje. Oi pessoal, eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Eu falo de história e literatura. Se você gosta, se você se interessa, se inscreva por favor. Eu peço que você comente, tá? Manda esse vídeo para os seus amigos, publique esse vídeo nas suas redes sociais e não se esqueça do seu like, tudo isso é muitíssimo importante, pessoal. Era 1º de setembro de 1938. O mundo estava dividido. De um lado, os capitalistas liderados pelos Estados Unidos, do outro, os socialistas liderados pela União Soviética. O presidente norte-americano era Ronald Reagan, que tinha um discurso muito anticomunista, de caça às bruxas, um discurso muito antissoviético. Do lado soviético, como secretário-geral do Partido Comunista e ditador, da União Soviética, estava Yuri Andropov, um ex-KGB, fruto do stalinismo, da burocracia stalinista, ou seja, os dois lados estavam com líderes muito complicados, líderes que poderiam levar o mundo a uma guerra nuclear. E foi nesse contexto que um avião da Korean Airlines 007 se perdeu, vindo dos Estados Unidos. Ele estava lotado de passageiros e esse avião estava indo para Seul e por problemas técnicos ele entrou em território soviético. E isso foi interpretado automaticamente como uma provocação norte-americana. E os soviéticos derrubaram o avião. Os Estados Unidos, eles tentavam fazer incursões dentro do território soviético, tá? E então foi por isso que a União Soviética interpretou como uma provocação. Acredita-se que os soviéticos não sabiam que o avião estava lotado de passageiros. Eles acharam que eram militares norte-americanos com um avião civil. A derrubada do avião coreano foi uma dádiva para os Estados Unidos, para Ronald Reagan, que utilizou esse incidente como uma prova de que os soviéticos eram de fato um império do mal. A agência estatal TASS, de início, limitou-se a dizer que um avião não identificado, voando sem luzes de navegação, violou o espaço aéreo soviético. O intruso havia ignorado os sinais de advertência e continuou o voo em direção ao Mar do Japão. Só que a gente sabe as coisas foram mais complexas que isso, não é? E como que era esse mundo soviético? Como que as coisas funcionavam ali? O mundo do Politburo, pessoal, dessa cúpula soviética, era formado por pessoas denominadas como falcões. Para você chegar no topo do partido, você tinha que ser muito inteligente, você tinha que ser muito esperto. Ali não era um mundo fácil, não era algo simples. O mundo capitalista é bem parecido, mas eu vou explicar aqui melhor, vocês vão ver como funcionava. As discordâncias, elas não podiam ser expressas de forma direta. Então as pessoas tinham que falar de forma muito sutil, criticar. As críticas eram muito veladas, você não podia bater de frente com ninguém. A pessoa ela tinha que saber de quem puxar o saco, saber a quem se aliar. Qualquer erro era fatal. Então, nesse mundo, uma pessoa que queria chegar a altos cargos, que queria ter poder, ela não podia errar, entendem? Errar nesse sentido, ela poderia cometer erros assim, como derrubar esse avião, mas ela não poderia errar na hora de se aliar à pessoa certa.
ela não poderia errar falando palavras que pudessem ser interpretadas de forma que fossem prejudicá-la, tá? O secretário-geral, pessoal, do Partido Comunista era o Yuri Andropov, né, como eu disse. Ele estava doente, ele era um ex-KGB, conhecido assim como linha dura do partido, sabe? E o fato dele estar doente estava sendo escondido da população soviética. Então, quem presidiu essa reunião do Politburo para discutir essa questão ainda do avião foi o Konstantin Tcherchenko, que foi um protegido do Brezhnev. Então, vocês estão vendo, né? Um protegido do outro. Então, você tinha que saber muito bem ali o que dizer, né? E a quem se aliar, como eu disse. E a reunião seguiu com todos se comportando como um bando de burocratas, que era o que eles eram. O Andrei Gromyko, que era um sobrevivente dos expurgos de Stalin, então vocês percebem, né? O cara, para ter sobrevivido ao expurgo, bom, ele era um cara muito esperto, certo? Ele chegou ao topo sempre apoiando o lado vencedor, então nas reuniões ele ficava atento. Quem ali tinha mais poder, a quem eu vou me aliar. E como eu dito, se ele errasse nessa avaliação, pronto, já era, tá? Gromyko disse na reunião que os militares soviéticos tinham agido de forma muito correta. E aí foi a vez do Gorbachev falar. Todos sabiam que o Gorbachev era o favorito ali do Andropov. E ele tinha que provar que ele era bom, ele tinha que provar isso. E o que ele fez? Ele responsabilizou os norte-americanos pela derrubada deste avião. Não que os norte-americanos ali não tivessem a sua parcela de responsabilidade, mas a responsabilidade foi dos soviéticos, né? E desde a época stalinista, era muito comum, né, ali dos soviéticos, essa cúpula, né, do partido, responsabilizar todos os problemas as pessoas de fora, e não os burocratas que eles tinham colocados nos postos de comando, que às vezes eram pessoas incompetentes para aquela função, mas muito competentes em puxar o saco, muito competentes, enfim. A gente vê isso, né, também no mundo capitalista, no Brasil tá cheio, certo? E aí, pessoal, eles responsabilizavam, por exemplo, a União Soviética chegou a fabricar sapatos sem palmilha. Então, a culpa era lá do burocrata que não soube administrar, a culpa era da produção, de quem que, aliás, culpa não, né, a responsabilidade era da produção, de quem era o responsável, ou os responsáveis por esse erro. Eles nunca assumiam, eles sempre colocavam essa responsabilidade em alguém, então a responsabilidade era dos sabotadores, espiões ocidentais que tinham chegado lá e sabotado a produção. Tá? Faltou água para os trabalhadores de Moscou. Quem que o Stalin responsabilizou? O Trotsky. O Trotsky tinha saído, sabe-se lá Deus como, né, do exílio dele, do México, Turquia e tal. Não sabemos como, mas ele foi lá envenenar a água dos trabalhadores de Moscou. Olha que pessoa má. Aí faltou água nos gulags, né, numa região ali dos gulags, agora eu não sei qual gulag especificamente, né, que o filho do Trotsky foi parar. E aí eles responsabilizaram o filho do Trotsky, foi o filho do Trotsky que envenenou as águas. E aí o filho do Trotsky foi o que usaram, né, a desculpa que deram para matar o filho do Trotsky. Então, as coisas nunca eram da responsabilidade dos gestores, né, dos incompetentes que eles colocaram lá. Não, sempre alguém de fora é que faz as coisas erradas, entendem? Então, era muito normal responsabilizarem os Estados Unidos por isso, né? Como eu dito, não que os Estados Unidos, neste caso, não tivessem a sua cota de responsabilidade, né? Porque eles sempre tentavam invadir o espaço aéreo soviético, tá? Então, quando eles viram um avião esquisito invadindo, aspas, né? Que estava perdido, mas eles entenderam que estava invadindo o território deles, eles derrubaram. Só que aquela coisa, né? Se fosse uma sociedade
em que questionar fosse aceito, o piloto teria questionado, olha, tem passageiros, é para eu abater mesmo? Eu faço isso mesmo? Ou poderia até ter se negado a cumprir essa ordem. A gente vai ver aqui a história do piloto, tá? Entendem? Então, assim, questionar uma ordem não era uma coisa simples no período soviético. Questionar o superior não era algo simples. Tomar iniciativa poderia render um gulag para a pessoa, tá? Então, por aqui a gente já vê, né, como as coisas eram complexas ali. E aí, pessoal, os noticiários da televisão soviética falaram que a reunião do Politburo era para discutir, que estava tendo, né, uma reunião ali no Politburo, e essa reunião era para discutir a produção de aparelhos de televisão a cores, e também eles queriam aumentar a produtividade da mão de obra soviética, e nenhuma menção à tragédia foi feita. E, pessoal, o piloto, a situação do piloto mental desse cara ficou... O cara ficou em frangalho, gente. Olha só, o nome dele era Gennady Osipovich. Ele estava chocado, perplexo, numa angústia mental tenebrosa. Seus amigos e familiares falaram que ele se fechou no seu próprio mundo e ficava repetindo: não tinha passageiros, não tinha passageiros, não tinha passageiros. E quando ele chegou, né, que ele abateu o avião, quando ele chegou na base, teve uma rodada de comida e vodka para comemorar que eles tinham abatido ali um avião invasor e tal. Só que naquele momento os amigos dele já viram que ele não estava bem. Ele não estava bem. Ele estava tendo um ataque de ansiedade, nitidamente, né? E por conta disso, os soviéticos mantiveram o piloto isolado. Ele ficou sem contato com a família, sem contato com ninguém, porque ele só ficava repetindo: não, mas não tinha passageiros. Mas eu tenho certeza que não tinha passageiros, mas será que tinha? Eu acho que tinha passageiros, não tinha. Só isso que ele falava. E aí ele foi obrigado a falar em frente às câmeras soviéticas quando eles tiveram que falar o que aconteceu. Osipovich estava visivelmente bêbado, tá? E repetindo um discurso nitidamente decorado. De que era um avião invasor, e e que eles tiveram que abater mesmo, não tinha outro jeito. E essa tragédia, pessoal, do avião coreano foi um divisor de águas na Guerra Fria. Isso foi tão grave que foi comparado ao episódio da crise dos mísseis de Cuba, de 1962. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Reagan, né, o presidente dos Estados Unidos, falou em crime contra a humanidade. Acusou a União Soviética disso. Enquanto os soviéticos falavam que Reagan era como Hitler, que queria dominar o mundo. Então também é uma coisa muito comum. Os soviéticos, quando eles vão falar com o público soviético, eles sempre usam a referência do nazismo, né? Então eles comparam qualquer pessoa aos nazistas. Não muito diferente do que a Rússia fez com a Ucrânia agora, né? Utilizou ali as pessoas do batalhão Azov, né, que é a minoria da minoria, para falar que todos os ucranianos praticamente estavam se tornando nazistas, que o Zelensky era nazista e tal, né? Então vocês sabem, né, toda essa história, a gente já comentou bastante sobre isso no canal. E aí, pessoal, o Reagan, a equipe dele, viram que não era muito bom pressionar a União Soviética, porque um inimigo encurralado pode reagir de forma irracional. E eles perceberam assim que os soviéticos estavam muito no limite, tá? Quando Andropov faleceu, o cargo passou para Tcherchenko, né? Todo mundo fala que, naturalmente, assim, se fosse ver as condições e a capacidade, seria o Gorbachev já naquela época. Mas aquilo, né, pessoal, é a burocracia, o Tcherchenko era mais velho, então acabou sendo ele.
que também estava doente. E a política do Kremlin não teve muita alteração até a chegada do Gorbachev, né? Vocês sabem que ele abriu a perestroika, a glasnost e tal. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.